Você é bem-vindo. O Brasil é o segundo país do mundo na realização de procedimentos estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas algumas mulheres, porém, estão voltando atrás e revendo esses procedimentos em busca da beleza natural. Sobre o assunto, eu converso com o dermatologista Ricardo Pontello. Ele fala conosco de Londrina. Tudo bem, Ricardo? Muito bem, obrigado. E você? Eu estou bem, obrigado. Está chegando então o fim dessa era de exageros nos procedimentos estéticos? A parte estética ela está sempre intimamente relacionada no contexto sociocultural em que ela está inserida. Então, esse momento de excessos que a gente estava vivendo, ele nada mais é do que a repetição de outros fenômenos nesse sentido que a gente já presenciou no passado, em que você tem uma nova definição do que é a beleza, o novo senso estético. Essa nova definição é validada por formadores de opinião de diferentes formas. Há então a popularização desse tipo de efeito e pode ou não haver uma queda de qualidade nesse momento, e isso vai então gerar uma nova definição estética. É um ciclo que a gente já vivenciou em outros contextos, como sobrancelhas que eram demasiadamente retiradas e depois passaram a ser deixadas mais espessas, agora até penteadas para cima, também com prótese mamária, que tornou-se algo, um definidor social e que as mulheres queriam próteses exageradas e bem marcadas de perfil alto, e depois uma volta ao padrão estético regular com próteses menores. E o mesmo agora acontecendo com os injetáveis, especialmente os injetáveis que, quando são utilizados numa débil tentativa de esculpir as faces. Pela sua percepção, quais são os procedimentos então que as mulheres estão procurando rever? Em menor parte, alguns dos bioestimuladores injetáveis, mas fundamentalmente o grosso é o uso de preenchedores, de ácido hialurônico, gel de ácido hialurônico, porque quando utilizado em demasia, ele pode causar alterações muito intensas na percepção da identidade visual. E isso frequentemente é visto como uma queda da percepção estética do rosto. Como você falou, isso é um ciclo, né? Em outros momentos a gente já teve outros itens mais valorizados. Você percebe que esta volta, né, essa valorização dessa beleza mais natural, ela está presente mais em que faixa etária? Eu diria que ela está principalmente presente nas pacientes que não se submeteram ainda a esse tipo de procedimento, de todas as faixas etárias, porque atualmente o que acontece é que todas as pessoas têm no seu nicho social alguém que já se submeteu a essas intervenções e que foi submetida a grandes modificações. Essas modificações tornaram-se um ponto central da identidade visual dessas colegas, amigas, desses familiares. E isso é então percebido como algo ruim. E as pessoas buscam algo que valorize os seus próprios traços. Então elas buscam procedimentos que sejam um alicerce para a própria identidade visual e não uma brusca mudança. Então pacientes que já vivenciaram isso no círculo íntimo fogem desse tipo de resultado. Um grupo que ainda é bastante suscetível a isso são os mais jovens, são os que estão buscando aceitação e integração num nicho cultural e usam desse tipo de subterfúgio para se inserirem nesse meio. Então, muita atenção, especialmente aos mais jovens, que são os mais vulneráveis. Ricardo, quais são os procedimentos aí, então, com os injetáveis que são mais fáceis, entre aspas, né, de serem revertidos? O mais fácil de todos é o Botox. O Botox, a toxina botulínica, é uma substância que ela é autolimitada. Então, os problemas, quando ocorrem, eles são completamente reversíveis. Existem algumas complicações com bioestimuladores injetáveis, tanto agudas quanto de médio e longo prazo, que já são um pouco mais difíceis de se reverter. E os tratamentos com ácido hialurônico, esses que são o dominante, a maior parte dos problemas, tanto em médio quanto curto e longo prazo. Isso, como a gente aborda esse tipo de complicação, vai depender de várias variáveis que vão ser de cada caso, mas podem ser desde muito simples a extremamente complexas ou até mesmo insolúveis as complicações. E quais os principais cuidados que a paciente precisa ter na hora de fazer essa reversão de procedimento?
Primeira coisa é ver se ela está apta, se ela pode, porque existem contraindicações a esses tipos de procedimentos, nem todo mundo pode submeter a todos os tipos de reversões possíveis. O segundo ponto é definir, alinhar bem as expectativas, o que ela espera desse tipo de reversão e como será essa evolução, porque muitas vezes isso passa por um período de piora da percepção estética para que você alcance o resultado desejado no segundo momento. Então ela tem que estar preparada, tanto física quanto emocionalmente, para submeter-se a esse tipo de procedimento. Por fim, a gente precisa avaliar o que foi feito, como foi feito, quanto foi feito, que produto foi utilizado, a quantidade, a técnica, e tentar definir se é possível realizar isso, como realizar. E se for possível, de forma lenta e gradual, respeitando os tempos do corpo para que o prejuízo estético seja o menor possível. Fazendo a retirada, é natural que a pele fique um pouco mais flácida. Como contornar ou até mesmo resolver isso? A primeira coisa, então, é ir devagar, sempre lentamente, porque quando a gente fala especialmente do ácido hialurônico, ainda que a paciente possa submeter esse tipo de remoção, o esvaziamento demasiado rápido vai gerar uma flacidez residual. E o produto utilizado com essa finalidade, ele não é específico contra o que foi aplicado. Ele vai agir também na matéria-prima orgânica da pessoa. Isso pode acarretar uma perda qualitativa da pele da pessoa e um prejuízo estético. Então, muito frequentemente, a gente vai devagar, múltiplas sessões e associa técnicas para tentar mitigar o efeito negativo que esse processo de reversão pode ter na pele e na qualidade do rosto da pessoa. Ricardo, em média, mais ou menos, você falou que são algumas sessões, em média, quanto tempo para fazer um processo completo de reversão? Vai depender muito do volume da região que foi aplicada e do tipo de material utilizado. Quando é uma coisa pequena, pode ser resolvido numa sessão única de uma só vez. Porém, cada vez mais nesses excessos, até em doses cumulativas que vão se empilhando ao longo do tempo, pode ser necessário semanas ou meses de tratamento para que a gente consiga um resultado satisfatório ou pelo menos voltar ao ponto de partida e poder recomeçar esse processo de gerenciamento do envelhecimento facial. Esses procedimentos de reversão envolvem algum risco para o paciente? Infelizmente, os riscos vão desde um resultado pobre e insatisfatório até o risco de anafilaxia, que é uma reação alérgica que pode ameaçar a vida do paciente. Então, há de se ter muito cuidado com como se proceder isso e avaliar muito bem o paciente como um todo para definir qual a melhor forma de abordar. Além disso, você tem essa piora transitória que pode acontecer, você pode ter dor, você pode ter inchaço, você pode ter roxo, você pode ter uma melhora pouco significativa e você pode ter a piora, então, transitória antes de alcançar esse resultado. Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado com o paciente antes de se proceder a esse tipo de intervenção. E essa reversão ela precisa ser feita pelos mesmos profissionais que fizeram a intervenção? Bom, acho que a ideia geral aqui é que você só submeta-se a esse tipo de procedimento com um profissional que domine a técnica do início ao fim. Então, o profissional que você escolhe para gerenciar o seu rosto tem que ser um profissional apto para fazer também o gerenciamento desses efeitos adversos que são possíveis, ainda que completamente evitáveis. Então, é sempre melhor se o mesmo profissional que colocou o produto consiga remover. Então, opte por alguém que tenha essa capacidade. Quais as dicas você dá, então, para quem deseja fazer essa reversão? Se você já está querendo fazer a reversão, você já está insatisfeita com os resultados alcançados. Então, a minha sugestão primária é você buscar o profissional mais qualificado para isso, que neste caso é um dermatologista associado à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além disso, você precisa buscar um profissional que tenha um entendimento estético que seja alinhado com a sua percepção estética, de tal forma que os resultados que ele vai te proporcionar sejam também resultados percebidos como bons resultados para você, e não só para o profissional que vai fazer. Eu acho que muito mais curioso do que você fazer um procedimento estético, na minha percepção, é o exagero, né? Você vê mulheres idosas que claramente fizeram procedimentos estéticos, mas sem exageros e que hoje, aos 90, 95 anos, têm uma beleza bastante natural. O que é, afinal, essa beleza natural?
A beleza natural é aquela em que você olha para a pessoa e você não consegue identificar os pontos que foram abordados. Então, o que você tem de mais belo é a sua identidade visual. Então, hoje, como dispomos de um vasto arsenal terapêutico, junto com um entendimento muito profundo de como se dá o processo de envelhecimento facial, a minha sugestão é que encare-se o envelhecimento como uma alteração de saúde qualquer, que você comece a atuar desde jovem, desde os pequenos sinais do processo de envelhecimento, em pequenas intervenções sequenciais ao longo da vida. Dessa forma, eu consigo te proporcionar o envelhecimento mais belo possível, respeitando ainda o seu envelhecimento. Não é congelar o seu rosto no tempo ou fazer com que você não envelheça, mas que o tempo passe da forma mais gentil possível. Então, os bons resultados hoje que a gente vê são de pessoas que começaram os seus cuidados lá atrás. E esses cuidados são sedimentados em bons hábitos. Bons hábitos de vida são o alicerce fundamental. E em cima disso, você coloca uma rotina diária e pequenas intervenções ao longo do tempo. Dessa forma, você vai passar a impressão de que você está bem, que você está dormindo bem, que a sua vida está boa, e não a impressão de que você tem algum problema de autoaceitação e deseja tornar-se uma pessoa diferente da que você é. Ricardo, obrigado pela entrevista. De nada, fico sempre à disposição. E se precisar de alguma assistência dermatológica, o Instituto Pontello está sempre à disposição. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.